Olá, eu sou a Patrícia Rezende. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora mesmo. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Bom dia, então. Hoje é o nosso dia 5 do Clube do Livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E a gente vai ler o capítulo 5, que ele traz como a confissão continua. A confissão continua, a confissão do diabo que quer ser chamado de Sua Majestade. Eu não li essa parte para vocês, né? Ele quer ser intitulado de Sua Majestade. Tem mais essa ainda. Deixa eu aumentar aqui a minha tela. Então, sejam bem-vindas, Gleice, Dalina, Vânia, Jaque, Janete, Cláudia. Então, bora lá. A confissão continua. O Napoleão Hill, ele fala assim para a Sua Majestade, né? Se esta sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas. Mas, felizmente, para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido à sua confissão, essa entrevista continuará, até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação por meio dos seus medos e superstições. E lembre-se, Sua Majestade, a sua confissão recém começou. Depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu o forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria. O controle que o diabo utiliza, a mente, poderá ser quebrado por vontade própria. É verdade que eu não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo, Napoleão Hill falando para ele. Mas as palavras publicadas que eu deixarei serão imortais, porque elas contêm a verdade. A verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será por um breve período de tempo, mas o diabo teme a verdade. Você tem medo da verdade e nada mais, pois a verdade lentamente, mas de forma definitiva, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. A verdade é uma arma contra o diabo. Nossa, eu mal comecei, já tô arrepiada. Pera lá. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiro ou falso? Napoleão Hill pergunta para o diabo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiro ou falso? Aí a resposta é: eu não tenho alternativa se não admitir que o que você disse é verdade. Então, só para fazer um parênteses, a gente sempre fala que o caminho da verdade é o caminho da cura e da libertação, né? Próprio Jesus Cristo vem nos ensinar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, nessa introdução, que o Napoleão Hill, ele está insistindo com o diabo para arrancar mais confissão dele. Ele quer que o diabo trace todo o plano, qual é o plano mirabolante dele para ele dominar, né, as mentes humanas, e ele quer arrancar mais informações ainda. E ele fala da verdade. Então, a verdade versus mentira, certo? O oposto da verdade é a mentira. E o medo é uma grande de uma mentira que ele usa para controlar as nossas mentes. Então, quando nós estamos o tempo todo vibrando no medo, segundo os estudos aqui do Napoleão Hill, né, no livro Mais Esperto que o Diabo, ele usa o medo para controlar as mentes e a forma de nos mantermos alienados, tá? Alienação. A alienação. Então, conhecereis a verdade vos libertará. O caminho da verdade é leve. O caminho da verdade, a verdade contém em si
uma leveza, ainda que ela possa doer de imediato. Por que que a gente fala assim? A verdade dói. A verdade dói porque muitas vezes a gente não está disposto a olhar para a verdade, mas somente só, sem exceção, é somente a verdade. O mesmo caminho que você diz que dói, que você não quer olhar, é o caminho que vai te libertar de toda mentirada que te aprisiona numa vida pesada, numa vida atrofiada, numa vida contraída. A mentira contrai, a mentira bloqueia, a mentira e o medo, ele vem fazer parte dessa mentirada toda, porque por muitas vezes esse medo ele não é mais real, certo? Por várias e várias vezes esse medo aqui, ele não é realmente de algo real, ele é implantado, ele está na nossa imaginação. Faz sentido isso? O caminho da verdade vai ser sempre leve, ainda que a princípio ele possa te gerar um desconforto, mas desconforto não quer dizer pesado. Vocês precisam estar muito bem habituadas, comecem a praticar isso, a perceber e conseguir diferenciar o pesado do desconforto, tá bom? Uma coisa não é igual à outra. Mudar vai fazer você sair da tua zona de conforto. Isso pode te gerar um desconforto, mas essa escolha, essa mudança, ela pode ser muito bem leve, te trazer leveza, né? Vocês já ouviram falar assim, ó, escolhas fáceis, vida difícil, escolhas difíceis, vida fácil? Para que a gente alcance a facilidade, alegria e glória, muitas vezes nós vamos precisar fazer escolhas difíceis. Escolhas que vão mexer na nossa zona de conforto. Então, para a gente ter uma vida mais leve, uma vida mais fácil, muitas vezes a gente precisa fazer uma escolha difícil, no sentido de ruptura. Ruptura. Qual é a decisão que você está evitando tomar, porque você já sabe no seu íntimo que vai ser a sua virada de chave, vai ser a sua ruptura. E você não está disposta a receber do que vai acarretar essa ruptura. Talvez você não está disposta a perder algo em prol dessa ruptura. Tá? Vão ficando só, deixa reverberar as consciências que vão surgindo, tá? E se alguém quiser comentar algo, pode erguer a mãozinha, abre o microfone ou vai escrevendo no chat, tá bom? Ao Napoleão Hill, muito astuto, né? Muito astuto, fala assim pro diabo: agora que nos entendemos, vamos em frente com a sua confissão. Mas antes de continuarmos, eu aproveitaria o tempo para tirar uma dúvida muito pessoal minha. Eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero. Então, Napoleão Hill quis fazer mais uma pergunta para ele. Aí, Napoleão Hill pergunta: não é verdade que você controla somente a mente daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação? Não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação? Sim, é verdade. Eu já admiti essa verdade uma dúzia ou mais de vezes. Por que você me perturba
tanto repetindo essa mesma questão? Por que será que o Napoleão Hill fica querendo tocar repetidas vezes, que é ao ponto de perturbar o diabo com a mesma questão, com a questão do hábito da alienação? Aí o Napoleão Hill fala para ele, porque há poder na repetição. Há poder na repetição. Eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de modos diferentes e tanto quanto possíveis, de tal forma que as suas vítimas possam ler essa entrevista e determinar a sua profundidade pelas próprias experiências com você. Há poder na repetição. Então, tudo que nós aprendemos por repetição até aqui, tudo que te trouxe até aqui, foi por repetição. Tudo que a tua vida te trouxe até aqui, tudo que você aprendeu até hoje, foi por repetição. Nós não aprendemos nada que não seja por repetição. É a repetição que instala um hábito. Então, qual é o hábito que você vem repetindo? Repetindo repetidas vezes. Repetidas vezes. E que se você abrisse mão desse hábito, ia causar uma mudança imensa na sua vida. Então, para ter essa mudança na vida, a gente precisa instalar novos hábitos, certo? Que começa com novos pensamentos, que vem por repetição. Qual a repetição você vai escolher para a tua vida para mudar o seu modus operandi até hoje? A gente vive num modus operandi. A gente vive num modo de operar, de comportamento, de hábito. Então, o que você podia incluir no seu dia hoje para uma repetição, a fim de que essa repetição vá fazer uma reprogramação no seu modo de pensar e, consequentemente, nos seus hábitos? Começa a olhar para isso. A gente precisa instalar, por meio de repetição, novas verdades dentro do nosso subconsciente, porque o nosso subconsciente ele está impregnado por meio de repetição as verdades que a gente comprou uma vida toda, não é? Então, essa mesmo modo repetição, novas programações vão ser instaladas. Por que é que a gente faz 21 dias de não sei o que lá, de afirmação positiva, 21 dias de não sei o que, tudo é assim, porque precisa ter um mínimo, e é comprovado isso, né? Cientificamente, a gente precisa ter um mínimo de repetição. Mas essa repetição, quantas vezes você vai repetir? Uma vida toda. Porque a tua vida toda até agora você vem repetindo hábitos, vamos colocar na polaridade aí, positivo e negativo. Se até hoje você vem repetindo pensamentos e hábitos da tua vida, provavelmente pelo menos mais do mesmo tanto da tua vida que você tem até hoje, né? Então, para quando? Para sempre. Repetir uma nova forma de pensar. Até que aquela forma de pensar não funcione mais para você, você vai instalar uma nova forma de pensar e assim por diante. E por repetição. Por repetição. E aí o Napoleão Hill, ele fala assim, ó. Ele quer a confissão para ajudar e confortar as vítimas dele, né? O diabo ele fala assim para ele: eu estou sem poderes para influenciar ou controlar você simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que eu existo somente nas pessoas que têm medo. O diabo, gente, ele está dizendo aqui várias vezes, ele existe somente na mente das pessoas que têm medo. Você sabe que eu controlo somente os alienados, que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na Terra, e não no mundo que vem após a morte.
E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Você sabe que eu sou um princípio ou a forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da própria energia. E que não sou uma pessoa com garfo ou um rabo, pontudo. Você tornou-se o meu mestre, porque superou todos os seus medos. Por último, você sabe que pode libertar todas as vítimas humanas que contatar, e esse conhecimento é que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação. Eu não consigo mais controlá-lo, porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Então, o único controle que nós devemos ter na nossa vida é controlar as nós mesmos, os nossos pensamentos, tá? Os nossos sentimentos, as nossas emoções. Esse autocontrole. Todo o resto, escutem, né, isso. Relembrem isso. Todo o resto, todo tipo de controle que não for o controle de si próprio, dos seus pensamentos, né, dos seus hábitos, dos seus comportamentos, tudo isso é ilusão. É ilusão, porque não temos controle de nada. Então, querer controlar tudo, a todos, querer controlar a ordem das coisas, a situação, o resultado das coisas, esse tipo de controle, ele não funciona. Nós não temos controle sobre os outros, sobre o que está no externo, mas a gente controla o que está no interno. Então, quando a gente descobre o nosso poder do pensamento a nosso favor, usar a nossa mente como a nossa amiga e não deixar ela rolar, sambar e dançar, né? Sendo nossa inimiga, é o nosso poder, é um superpoder, esse controle da nossa mente, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, quem vem de Axis, né? O Gary Douglas, ele até fala para a gente afirmar várias vezes, né? Batendo no timo, né? Vai batendo no timo, vai trazendo essa força. Você pode, né? Eu sou o controle, eu sou o poder, tá? Eu sou o poder, eu sou o controle. É esse controle que ele está falando, o controle dos nossos atos, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e não o que está fora. O que está fora, o que o outro vai pensar, né? Não tem até aquela máxima, né? Você não controla o que o outro pensa, mas você pode controlar como você se sente com relação ao que o outro pensa. O que você sente, você pode controlar. Agora, o que o outro sente, o que o outro fala, o que o outro pensa, é o interessante ponto de vista do outro. É o interessante ponto de vista do outro. Isso a gente não controla, tá? Então, ó, eu sou o poder, eu sou o controle, eu sou a criatividade, eu sou a alegria, eu sou o dinheiro, eu sou a conscientização. A conscientização, que é esse Wi-Fi do universo. A conscientização é o Wi-Fi do universo, é nós estarmos realmente conscientes e presentes em todos os momentos, né? A gente ligar o nosso modo desperta, conscientização, tá? Então, a principal arma contra o diabo é quando a gente consegue assumir a nossa própria mente, o controle sobre ela. E aí, ele vai trazer várias formas, tá? De alguns exemplos também. Ele vai falar sobre bajulação, propaganda, a forma como a gente utiliza a comida, o sexo, são formas de alienação. Mas aqui eu vou pular essa parte. E aí ele fala, o Napoleão Hill, ele fala assim, conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida.
Aí ele vai trazer de novo a questão do fracasso. Olha que interessante que eu selecionei para a gente hoje aqui. Um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram a adversidade, e raramente uma a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Então, não desistir. Uma das formas como o diabo utiliza é ele trazer o fracasso em que sentido? E no sentido de desistir, ele faz com que as pessoas, na primeira 2, 3 vezes que elas fracassaram, como Napoleão Hill chama isso aqui de derrota temporária. Derrota temporária. Mas o que as pessoas fazem? Ao invés de elas voltarem-se para aquela adversidade e extrair o presente daquilo, ou tentar encontrar ali qual é a semente de benefício equivalente naquela adversidade, o que elas fazem? Desistem. Desistem. Então, a desistência, o desistir dos seus sonhos, o desistir dos seus objetivos, das suas escolhas, é uma arma favorita, é a forma como o diabo utiliza para nos mantermos cada vez mais alienadas e distantes dos nossos sonhos, primeiro de nós mesmas, né? Essa distância de nós mesmas, dos nossos sonhos, das nossas escolhas, distantes da saúde, distantes do dinheiro, distantes de mais possibilidades. Então, o seu negócio é induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode? Isso está correto? Sim, isso está correto. Porque o fracasso, aí segundo o diabo, o fracasso acaba com moral, destrói a autoconfiança, liquida entusiasmo, enfraquece a imaginação, afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, então quais as qualidades? Ó, autoestima, a moral, autoconfiança, entusiasmo, imaginação, propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores ao do Thomas Edison. Mas desses homens ninguém ouviu falar. Ninguém ouviu falar dos homens, das mentes brilhantes. Quantas mentes brilhantes, né, o mundo produz, nasce a cada dia, mas poucos se ouve falar das mentes brilhantes. Por quê? Qual a diferença do Thomas Edison para essas outras mentes brilhantes que muitas vezes a gente não ouve falar? Porque o Thomas Edison, ele converteu o fracasso em um trampolim. O fracasso, trampolim, para ele alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultado. Pegar o exemplo do Thomas Edison. O Thomas Edison, ele utilizou todas as centenas, milhares de vezes que ele fracassou, ele usou aquilo como um trampolim, como uma oportunidade. Todos os fracassos dele, ele utilizou como um trampolim para ele alcançar grandes resultados. Enquanto os demais, quando nós estamos alienadas no medo, nós utilizamos o fracasso, nós utilizamos aquilo como um álibi, justamente o contrário, para a gente deixar de gerar resultado. A capacidade para superar o fracasso sem se desencorajar é um grande ativo. É o grande ativo das pessoas bem-sucedidas. O grande ativo das pessoas bem-sucedidas, das pessoas que se sentem realizadas, elas adquirirem essa capacidade de superar o fracasso
a derrota temporária sem se desencorajar, sem perder a coragem. A coragem. Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançaram sucessos duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. Todas as pessoas bem-sucedidas, esse sucesso está na exata proporção da extensão do fracasso que elas conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. Nunca, em hipótese alguma, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. Então, se nós estivermos entendendo corretamente isso daqui, nós podemos afirmar que existe virtude no fracasso? Existe virtude no fracasso? Aí o Napoleão Hill fala: isso não me parece razoável. Você tenta induzir as pessoas a fracassarem, mas você está me dizendo que tem virtude no fracasso? Né? Porque se a arma dele é induzir as pessoas a fracassarem e a desistirem, como assim pode ter? Será que o diabo não está se contradizendo? Ó, o Napoleão Hill começou a fazer as associações. Não está tendo alguma inconsistência nessas afirmações? Ao diabo fala: não, não tem inconsistência. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir e tentar e começar a alienar-se. O que o diabo faz é: eu induzo tantas pessoas quantas eu posso a fracassarem, e tantas vezes quanto posso, pela simples razão de que raramente, um em cada 10.000 permanecerá tentando após cair 2 ou 3 vezes. Tá entendendo? Ele induz ao fracasso. E o diabo já sabe que uma em cada 10.000 vai continuar tentando após ter fracassado 2 ou 3 vezes. Após ter experimentado momentos de adversidades 2, 3 vezes, elas desistem. Desistem, se acomodam, alienam. É um prato cheio para o diabo. É isso que ele induz. Mas quem não desiste na segunda, terceira vez e persiste, quem persiste, quem tem um propósito definido, quem tem um motivo maior, né? Um entusiasmo, é você ter um motivo maior por trás daquilo. Aí sim vai achar virtude no fracasso. Compreenderam isso? O diabo fala assim: eu não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavanca para o sucesso, porque de qualquer forma eles pertencem à minha oposição, né? Então ele não está preocupado com esses que são da oposição do diabo. Eles não são alienados, eles estão fora do alcance. O que ele está no alcance dele, desse diabo, é tantos os outros milhões de pessoas que desistem, entendeu? Ele ama quem desiste.
Ele ama quem desiste. O diabo pode amar alguém, ama quem desiste dos seus sonhos. Está bem, gente? Estão todas bem aí? Aí ele vai falar de suborno. Aí tem várias outras coisas aqui, tá bom? Propaganda, subornos, o glutão, né, que utiliza da comida, que eu já falei, né? O dinheiro, ele vai trazer uma parte também aqui, quando o dinheiro foi adquirido, ele passa a ser uma bênção ou uma maldição? O dinheiro, ele é uma bênção ou uma maldição? Eu não vou ler tudo, o que ele fala sobre o dinheiro aqui é, é que ele fala que a gente precisa, para saber gerenciar quantidades de dinheiro, a gente precisa ter uma autodisciplina antes, tá? Quando o dinheiro é uma bênção, né? Quando a gente desenvolve uma autodisciplina com relação ao dinheiro, tá? Que é, aí eu falo que é a nossa mentalidade próspera, né? A gente adquire primeiro a mentalidade próspera para depois a gente ter a questão do dinheiro. E a gente já vai finalizar agora, tá? Aí ele fala, o Napoleão Hill, ele quer uma fórmula completa. O Napoleão Hill, ele fala assim, eu quero uma fórmula agora completa que qualquer pessoa possa usar contra o hábito da alienação, contra o hábito de se alienar. Aí olha que interessante, o diabo ele vem falar assim, ó, decida. Decida o que você quer da sua vida. Decida o que você quer da vida é faça escolhas. Escolha de verdade. Crie. Então, a partir de uma decisão, você vai criar um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo mais. Então, ó, decida definitivamente o que você quer da vida, então crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Outra coisa, analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil, equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro, para depois receber o valor equivalente. Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da central universal de inteligência infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Aqui ele está dizendo, reconheça que o nosso cérebro, nós temos um receptor, nós estamos recebendo mensagens o tempo todo. Então ele fala assim, reconheça sim que você tem esse receptor, esse wireless, né, do universo, essa conscientização, mas escolha se sintonizar para receber mensagens e comunicação da inteligência infinita, da central universal de inteligência infinita. E aí sim nós vamos transformar os nossos desejos em matéria. Nós vamos materializar o nosso desejo. Ele fala assim, ó, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. O que é isso? É materializar, tornar realidade. Então, vamos utilizar as nossas mentes para nos conectar e nos sintonizar com essa central universal da inteligência infinita. Eu gostei muito disso aqui. Reconheça também
que o seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos. E é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais. Então, organize o seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a sua porção que está ali disponível. Não deixe espaço vazio, né? Mente vazia, como que é aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo. Nossa, eu lembrei disso agora. A minha avó falava isso para mim. Mente vazia, oficina do diabo. Ó, como é verdade. A gente não pode deixar espaços à toa na nossa mente. A gente precisa preencher as nossas mentes e organizar o nosso tempo. E reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a tua porção disponível na mente. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar, preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com medo. Utilize o mesmo espaço para preencher com a fé inabalável. Com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que você queira dela. Preencha com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. E quando você for rezar, não implore. Não implore nas suas rezas, nas suas orações. Peça o que você quer e insista exatamente nisso. Peça o que você escolhe, faça os seus pedidos e insista nesses pedidos. Reconheça que a vida pode ser um mestre cruel, que ou você controla esse mestre cruel ou ele vai controlar você. Não é o meio termo. Não aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Nem da vida e nem das pessoas, qualquer coisa que você não queira. Por último, lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem, por meio de uma lei definitiva da natureza, a sua contrapartida física. Então, seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos, né? Porque os seus pensamentos eles estão atraindo o tempo todo e vai tornar realidade. É isso que ele fala. E vai trazer uma contrapartida física, vai tornar realidade. Então, seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Tá joia, gente? Eu vou transcrever para vocês esse final e vou colocar lá no grupo, tá bom? Vou colocar lá no grupo para vocês. Quais são a fórmula que a gente pode usar para dominar, nos blindarmos, né, contra esses ataques de medo e essa forma de alienação, tá bom? As demais mulheres aqui tiveram que sair, né? Elas já até mandaram aqui mensagem também. E assim a gente vai encerrando a linha de hoje, tá bom? Espero ter contribuído, espero que alguma leitura dessa de hoje de manhã tenha tocado vocês, tocado no coração e na mente de vocês, certo? Se alguém quiser trazer alguma consideração da leitura de hoje, pode trazer. E aí a gente vai encerrando para a gente abrir na quinta-feira. O ritmo hipnótico. Gratidão, Idalina, Vânia, Cláudia. Gratidão. Estou fazendo um print aqui para gente da nossa foto, tá bom? Cláudia, muito bom. Idalina, obrigado. É isso. Vamos ficando assim, então, hoje, tá joia, gente? Beijo grande.
no coração de vocês. Até mais. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Gratidão por assistir!